Boa noite, boa tarde. Deus abençoe a todos mais uma vez. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui na presença do nosso Senhor, Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Rei, aquele que nos amou e com seu sangue nos purificou dos nossos pecados. Mais uma vez nessa tarde, para adorarmos o nome do nosso Deus vivo, contra todas as hostes do mal, contra todos aqueles corações endurecidos. Queremos adorar o Senhor, queremos nos render a Ele de todo o nosso coração e mais uma vez dizer aos irmãos que estamos muito felizes, de estar aqui, agradecendo aí a presença de todos e meditarmos aqui um pouco sobre a expressão o tempo de Deus. Desde já eu quero orar. Oi, Johnny, a paz, seja bem-vindo, amado. Para que o Espírito Santo nessa tarde nos capacite, Deixamos morrer tudo que procede da alma, tudo que procede da nossa mente natural, que a palavra de Deus prevaleça em nossos corações, trazendo vida, discernimento, transformação. Oi, irmão Gabriel, a paz, amado, obrigado mais uma vez. E nós deixamos morrer e trazemos a obediência de Cristo. Agora colocamos a nossa mente no Espírito, para que o Espírito nos dê vida acima das circunstâncias. Sabemos que esse mundo aqui não é para amadores, ainda mais viver como cristão no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração que está cada vez mais distante de Deus. Então, nós somos como peregrinos e forasteiros nesta terra. Assim, precisamos a cada dia, pessoal, fortalecer no Senhor aí a nossa fé, a nossa visão, limpar mesmo a nossa visão espiritual para que possamos enxergar a grandeza do nosso Criador e com isso estarmos ligados ao Senhor pela fé, para que as trevas não nos apanhem descuidados, para que as nossas lâmpadas estejam acesas, preparados os nossos pés na preparação do Evangelho da Paz e sermos encontrados acordados quando o Senhor vier e não dormindo, E com muito temor que mais uma vez voltamos aqui para termos esse momento de comunhão. Vai ser uma live bem rápida, tá, pessoal? Hoje o dia está corrido por aqui, não vou poder ficar muito tempo, provavelmente só até as 15 horas. Mas eu gostaria de fazer uma breve reflexão com os irmãos aí sobre o tempo de Deus. Os amados irmãos devem ouvir muito, no meio evangélico, o que as pessoas costumam dizer assim: irmão, Deus tem o seu tempo, no tempo certo, Deus vai fazer. Na hora certa, Deus vai fazer, Na hora certa, o Senhor vai te honrar. Na hora certa, no tempo de Deus. É lógico que tem, nesse sentido, não deixa de ter uma certa razão, porque a Bíblia diz que é um tempo para tudo debaixo do sol, Há momentos, há tempo de abraçar, há tempo de abster-se de abraçar, há tempo de comprar, há tempo de vender. Mas nós temos que lembrar também que quando Salomão fala sobre isso, se não me falha a memória, no capítulo 3 de Eclesiastes, ele quer dizer que a gente não pode, justamente viver fora do tempo que a gente está. E esse tempo que a gente está, muitas vezes, as circunstâncias à nossa volta não são determinadas por nós. As circunstâncias à nossa volta são trazidas, em última análise, pelo Senhor. Porque o Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor conhece a nossa mente, o nível que nós estamos espiritualmente. O Senhor sabe a medida da fé que nós já alcançamos, e Ele tudo faz para trabalhar, lapidar essa fé, para que ela se torne cada vez mais firme. Então, aqui em Eclesiastes, Salomão vai dizer: tudo tem seu tempo determinado, e é um tempo para todo propósito debaixo do céu.
tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, e assim vai, né? Oi, Raimundo, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Mas nós temos que entender aqui dois mistérios aqui interessantes, pessoal. Primeiro, Salomão, se podemos dizer assim, né? Ele foi o profeta mais, tipo assim, dos que escreveram a palavra de Deus, dos que fizeram parte do cânon sagrado, Salomão foi o mais carnal de todos. Foi o mais próximo de uma sabedoria humana, né, que mais parece fruto de uma reflexão de um sábio qualquer do que propriamente de um profeta de Deus. No entanto, apesar disso, esse livro foi inspirado por Deus e ele se encontra aqui, né, na Sagrada Escritura. Por quê? Porque o Senhor fez questão de mostrar que, mesmo sendo um rei como era Salomão, a idolatria poderia corromper o seu coração, né? E Salomão não era muito firme na palavra, né? Vamos dizer assim, Salomão era muito, tinha uma mente muito prodigiosa, e a Bíblia diz que Deus deu sabedoria, mas se você for olhar lá em Provérbios, a sabedoria dele era para decifrar parábolas e enigmas, mas não era uma sabedoria de Cristo propriamente, a sabedoria mais profunda. Então a sabedoria de Salomão, ela é mais próxima de um filósofo do que propriamente de um profeta de Deus, né? Então ele falou muito de circunstâncias do dia a dia, parábolas, provérbios, né? Que são verdadeiros, mas não são, não levam a Cristo, certo? E aí nós temos que, quando ele fala isso, nós temos que levar em conta que na mente dele, ele estava pensando no tempo Cronos, né? Que é o tempo do relógio. Então, no tempo Cronos, existe um propósito. Por quê? A nossa santificação, o processo de santificação, ele se desenvolve no tempo aqui na Terra. Por quê? Por causa da nossa limitação, certo? Então, como nós temos uma limitação de consciência, a nossa consciência ela opera no tempo. E a gente muitas vezes é iludido pelo tempo, né? A noção de tempo e espaço do homem é uma ilusão da sua consciência. No sentido não que o tempo não exista, o tempo foi colocado, ele existe para nós, né? O tempo do relógio, que é esse tempo Cronos. Mas ele nos ilude com relação ao que realmente existe para nós, porque o que nós temos é somente o presente, já falei sobre isso aqui, né? Então, por exemplo, nesse momento que eu estou falando com vocês aqui, quanto mais eu estou mergulhado no que eu estou fazendo, quanto mais concentrado, desculpa, irmãos, bigode de vez em quando quer entrar dentro da boca. Quanto mais eu estou ligado aqui no Senhor, né, na palavra, quanto mais eu estou concentrado no que eu estou fazendo, mais eu saio do tempo Cronos e eu entro no tempo Kairos, que é o tempo de Deus, é o tempo, né, que na verdade é um tempo que é sempre eterno. Então ele deixa de ser tempo. Quando você entra no tempo de Deus, você entra no eterno, né? O eterno agora, o eterno presente. E a gente consegue um pouco disso na nossa vida no dia a dia quando a gente está muito concentrado em alguma coisa, né? Por exemplo, no trabalho, ou às vezes conversando com uma pessoa que você gosta. Quantas vezes você parou conversando com alguém que você gosta e de repente passaram ali 2, 3 horas e você nem deu conta? Então a noção do tempo muda, né? Mas quando você está chateado, quando você está preocupado com uma coisa, parece que o tempo não passa de jeito nenhum. E tem a questão também da consciência. Quanto menos consciência a pessoa tem de Deus, né, das coisas espirituais, mais o tempo parece algo pesado. Não sei se os irmãos já repararam isso. À medida que você cresce espiritualmente em Cristo, né, que você ganha compreensão do todo, do propósito de Deus, o tempo para você se torna algo mais leve, se torna algo mais útil, mais prazeroso, né? E você consegue apreciar
o seu próprio engajamento ali na vida, mas como se você estivesse olhando de cima de uma montanha e vendo a cidade lá embaixo. Então você não está preso no tempo, você ali como o ratinho na gaiola, como o ratinho no labirinto. É como se você visse você mesmo, entendeu? Mas não é porque você vê a si mesmo, não tem nada místico aqui. É porque a gente vai ganhando a visão do Senhor e a visão do Senhor passa a ser parte de nós. Então nós aprendemos a olhar para nós mesmos, a olhar para as pessoas à nossa volta com mais complacência, com mais longanimidade, com mais realidade, né? Sabendo que todos são pecadores, que todos carecem da graça de Deus. Então a nossa noção de realidade ela vai mudando. Então, quando as pessoas falam assim, irmão, tudo é no tempo de Deus. Essa palavra tem uma verdade, não tem? Mas também ela pode nos iludir e tirar de nós a principal verdade. Como assim? Quando a gente fala no tempo de Deus, geralmente o ser humano ele tem sonhos, né? Ele tem projetos de coisas que ele gostaria de realizar, gostaria de acontecer, de receber alguma bênção, alguma coisa. E quando nós nos apegamos a uma bênção específica, a uma esperança específica, assim, aqui na Terra de alguma coisa, isso gera ansiedade, tá? Isso gera expectativas que podem paralisar um pouco a pessoa caso aquilo não aconteça. Então, por exemplo, se você tem um sonho, né, de ter uma casa própria, um carro, ou um sonho que aquela pessoa venha se casar com você, coisas, né, que dependem realmente de um tempo do relógio para acontecer, então você corre o risco de focar naquela coisa, né? Oi, Rafa, boa tarde. O Raimundo, acho que já dei boa tarde, né, Raimundo? Se eu não dei, está dado agora. Sejam bem-vindos. Então, quanto mais você se apega àquela bênção específica, mais você perde o agora, que é o momento que nós estamos aqui, né? Então, como eu disse, eu estou falando com vocês nesse momento, eu estou ligado, né, na palavra, eu estou consciente, eu estou atento às minhas palavras, eu estou, tipo assim, eu tenho no meu coração um propósito definido, que é o quê? Trazer para você verdades da palavra de Deus que eu creio, né, que funcionaram na minha vida e que vão funcionar na sua, que vão te dar tranquilidade, serenidade para resolver problemas da vida, que vão te dar esperança, que vão te dar paz no seu espírito, né? O descanso na graça de Cristo e tudo mais. Então, quanto mais eu estou envolvido tipo assim, engajado num projeto, mas sem uma expectativa de futuro, sem uma apreensão, né? Tipo assim, o que vai acontecer lá na frente? Mais eu entro no presente de Deus, mais eu entro no eterno agora. Já mencionei para os irmãos aqui que tem até um livro do um cara chamado Eckhart Tolle, né? O livro se chama O Poder do Agora. É um livro interessante, tá? Ele não tá assim necessariamente errado as coisas que ele fala, só que ali ele meio que tira Deus da equação e coloca como se fosse um conhecimento dele, uma profundeza da cabeça dele. Aí ele fala de uma certa experiência que ele teve um dia lá sentado no banco de uma praça. Quer dizer, ele dá todo um colorido ali para ele mesmo se colocar como alguém especial. Mas o que ele fala, em grande parte, não está errado, tá, pessoal? É um livro interessante. Se você quiser ler, só lê com essa ressalva, né? De que você não deve embarcar na experiência dele no sentido de achar que a sua experiência tem que ser aquilo ali. Porque o nosso agora é uma pessoa, não é uma doutrina, não é simplesmente uma viagem mental nossa, né? Não é uma coisa que a gente faz para ser uma espécie de guru, como ele acabou virando aí para muita gente um guru, né? Uma espécie de um
de um mentor espiritual, e ele fez a carreira dele em cima disso. Mas algumas coisas que ele fala ali sobre o tempo, sobre essa questão do agora, algumas coisas são verdadeiras, até porque, na minha opinião, com toda certeza, ele tirou da própria palavra de Deus, tá? Só que aí ele transformou num marketing pessoal para ele, né? E ganhou uma fama de guru. Então, se você vê os vídeos dele no YouTube, por exemplo, você vai ver ele sentadinho assim com as pernas bem coladinho uma na outra, sabe? Com aquele ar de humildade, falando baixinho. Quer dizer, tem todo um merchandising ali que ele fez, né, em torno da própria pessoa dele. Sabe? Aquela coisa do guru, né? Que até a virada de cabeça dele é friamente calculada. Não é esse o nosso objetivo. Eu estou falando de Eckhart Tolle, né, que escreveu o livro O Poder do Agora. Tem algumas verdades, mas não deixe que esse misticismo dele te engane com relação à verdade que está na palavra de Deus, né? Então, realmente, quando alguém falar com você assim, irmão, tudo tem o tempo de Deus, ele está falando de realizações aqui na Terra, tá? Realizações. Então, se você tem um sonho humano, né, tome muito cuidado com isso, porque esse sonho humano pode impedir você de enxergar tudo ao seu redor e você focar só numa direção, tá? Ainda que esse sonho não seja exatamente proibido, não seja exatamente pecaminoso, né? Tem coisas que você deseja ter e que Deus, na sua misericórdia, Ele vai te conceder, Ele vai abrir as portas, Ele vai te abençoar, sim, não tem problema nenhum nisso. Mas nós temos que tomar muito cuidado para que nenhum sonho, nenhum projeto se torne um ídolo do nosso coração. E aí, como eu disse, né, quando a gente procura viver um dia de cada vez, um dia para a glória de Deus, como é ensinada amplamente na palavra de Deus, principalmente pelo próprio Senhor Jesus, nós começamos a entender o que é realmente a verdadeira adoração. Tá, pessoal? No momento que você está em adoração verdadeira ao Senhor, você tem uma qualidade de tempo que você não vai encontrar em nenhuma outra coisa, nenhuma outra atividade daqui da Terra. Tá? É um momento que você, por exemplo, né, o Senhor Jesus, quando estava ali naquele monte da transfiguração com seus discípulos, a Bíblia diz que o Senhor Jesus transfigurou diante deles, né? E eles levaram ali um tremendo susto, porque eles não imaginavam jamais ver uma cena daquela na Terra, né? Isso está lá no capítulo 17 de Lucas. Deixa eu ver aqui rapidinho, irmãos. Não, não é isso não. Não, é capítulo... Alguém lembra aí? Não sei se algum dos irmãos lembra. Eu, na minha cabeça estava Lucas 17. Mas parece que não. Lucas... Se alguém lembrar aí, me fala, por favor. Deixa eu ver aqui rapidinho, irmão, se eu acho. Se algum dos irmãos aí souber, me ajuda, por favor. Alguém sabe? Eu não estou achando agora aqui, irmãos. Eu gostaria de achar, porque... Deixa eu ver aqui, Lucas... Capítulo...
18, não é? Eu não estava, esse texto não estava nos meus planos aqui, mas eu me lembrei agora. Irmãos, cadê os irmãos aqui que conhecem a palavra de Deus? Me ajuda aí. Ou foi Mateus 17? Não. Será que é em Mateus? Eu acho que é em Lucas. Deixa eu ver aqui, Mateus 17. Ah, é Mateus 17, irmãos. Mateus capítulo 17, desculpa aí. Então, olha só. 6 dias depois, e isso é interessante que foi logo depois, né, daquela situação de Pedro, né, que Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Já comentei muito aqui com os irmãos sobre essa passagem, né, de Mateus. Então, no capítulo seguinte, fala assim, ó, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como luz. Olha só, naquele momento ali, pessoal, a glória, né, de Jesus, por algum motivo que nós só vamos entender no futuro, né, o Senhor Jesus, ele mostrou ali para os seus discípulos uma realidade futura, né? Ele mostrou para os discípulos não só o corpo glorioso que ele teria no futuro, mas também algo que seria uma característica daqueles que serão salvos futuramente. O Senhor transfigurou-se diante deles, seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Por que isso, pessoal? Porque, na verdade, nós fomos criados para andar na luz. Nós fomos criados para sermos seres de luz, mas não no sentido que se fala hoje aí, né, no espiritismo, nessas coisas. Mas seres de luz em que sentido? Né? Ter uma vida clara, transparente. E provavelmente nós teríamos um brilho melhor. Os apócrifos do discípulo contradiz a Bíblia. É verdade. Mas o Senhor Jesus, então, se transfigurou como o sol, né? O rosto dele ficou como o sol. Isso por quê? Porque não havia nele trevas algumas, né? E assim seremos nós também se perseverarmos nele, né? E eis que lhes apareceram Moisés e Elias. Olha só, Moisés e Elias tinham vivido muitos séculos antes. Por que eles apareceram ali? O corpo de Moisés, né, não foi encontrado. A Bíblia fala que o arcanjo lutou lá com o diabo, né, disputou a respeito do corpo de Moisés. E a Bíblia fala que Elias foi elevado ao céu num redemoinho. Então esses homens, eles são manifestações, né, são aparições de Deus um pouco diferente de anjos, né? É um espírito profético, é um espírito, tem um nome que se dá na teologia, né? Uma manifestação, uma pré-encarnação na Terra. Quer dizer, são pequenas coisas que Deus faz, que vêm do mundo espiritual, que nós não entendemos 100%, mas que são necessárias e que mostram que a Bíblia é o único livro de revelação na Terra que faz realmente essa ponte entre o mundo espiritual e o mundo físico. E aí há muitas coisas que nós não entendemos, mas que nós recebemos pela fé, né? E aí, pode ter sido um disco voador. Ou o disco voador pode ter sido uma cópia, né? Uma cópia barata, uma imaginação do homem atual por causa dessas aparições que tinha lá atrás, né? São as duas possibilidades, entendeu? Então, assim, o fato de Moisés e Elias aparecerem ali falando significa, pessoal,
que até mesmo a qualidade do tempo que os discípulos estavam ali foi alterada. O Senhor Jesus mostrou para eles como se ele abrisse um portal, né, da eternidade e naquele momento mostrasse para eles. Só que a visão foi tão forte que Pedro perdeu o rumo, né? Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os encobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Veja bem. Não, Cléia, mas aqui não se trata de... Ah, tá, encarnação, né? Aqui é mais uma teofania, tá? É mais uma teofania, ou seja, são manifestações divinas, né? Tanto em homens como, no caso, como eu disse, né? Moisés e Elias tiveram um ministério específico, onde Moisés aqui representa a lei e Elias representa a profecia, ambos apontando para Cristo. Veja que o assunto deles aqui era o quê? A partida de Jesus, que estava para acontecer em Jerusalém, né? Apareceram Moisés e Elias falando com ele. Eu não lembro agora, mas eu acho que tem esse texto em Lucas ou em Marcos também, né? Que fala que eles conversavam com Jesus acerca da sua partida que estava para acontecer em Jerusalém. Quer dizer, é a lei e a profecia apontando para Cristo, né? Para a morte e ressurreição de Cristo. Mas eu estou olhando aqui agora num outro aspecto, porque eu estou falando sobre essa questão do tempo de Deus, e nós já estudamos aqui que na eternidade, onde Deus habita, né, no mundo espiritual, não existe tempo. Então não tem essa contagem do relógio. Se for para fazer todas as leis de Moisés, não vou fazer nada da vida. Boa noite, Fátima. Pai do Senhor Jesus. Obrigado, tá, pessoal, pelas curtidas aí. Que Deus abençoe a todos. Então, os discípulos, né, quando a voz ali no meio daquela nuvem, né, quer dizer, pelo menos na descrição aqui do apóstolo, essa nuvem luminosa, será que é uma nuvem realmente ou será que é uma espécie de um portal entre o mundo físico e o mundo espiritual? E ele descreveu como nuvem porque ele não tinha uma palavra melhor, não sabemos, né? Mas o fato é que houve ali algo misterioso, algo glorioso que está muito acima dessa vida que nós vivemos aqui na Terra. E aí nós vemos que, né, os discípulos caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. Por quê? Porque eles experimentaram um choque ali de uma realidade muito maior. Pois se nós aqui na Terra, muitas vezes, né, temos alguma experiência que nos dá um choque de realidade, né? Seja uma notícia muito boa, seja uma notícia às vezes até muito ruim, a gente leva aquele choque, né? E parece que tudo para naquele momento. Parece que naquele momento tudo para. Então, você imagina essa visão que eles tiveram ali. Aí nós temos aqui o meu amigo Mohammed, que acredita em discos voadores. Pois é, então, é o que eu te falei antes, vou falar de novo, né? Pode ser também que a crença em discos voadores hoje é por causa de coisas assim que aconteceram no passado, né? O homem moderno, com a sua mentalidade assim baseada em tecnologia, ele imagina que tudo tem que ter uma explicação científica, né? E aí perde a noção do sagrado, né? A gente tem que tomar esse cuidado para não perder a noção do milagre. E quando a Bíblia fala de milagre, pessoal, o milagre também tem uma explicação, tá? Só que muitas vezes é uma explicação que não está ao alcance da ciência. Então o milagre, ele é algo que tem que estar dentro das leis de Deus. O milagre não é maior do que Deus, nenhum milagre, né? Então, tudo aquilo que nós chamamos de milagres são fenômenos que estão acima desse sistema de coisas aqui da Terra.
e que a ciência não consegue explicar porque ela não tem ferramentas para isso. Né? A ciência está muito avançada, parabéns para ela, é uma bênção nas nossas vidas, mas a ciência é do homem, né? Então ela não pode ir além das leis da Terra, das leis que regem aí, né, os fenômenos do universo físico. No entanto, assim como existem leis físicas, a gente sabe que existem leis espirituais, né? A lei da semeadura, por exemplo, é uma lei espiritual, que o homem semear, isso também ele ceifará. Existem as leis físicas, né? A lei da gravidade, a lei da germinação das plantas e tudo mais. E existem leis que estão muito acima, até mesmo da nossa mente humana, né? Por isso que nós, quando somos tocados pela fé verdadeira, né, no Senhor Jesus, quando o Espírito Santo ele se move dentro de nós, quando ele produz essa virada de chave, né, quando nós cremos no Senhor Jesus, a gente parece que passa por uma outra dimensão de vida, né? E aí nós passamos a viver pela fé, não que seja a nossa fé que nos salve, mas a gente passa a entender e perceber o Senhor, né? Que é o nosso Salvador. Então Jesus, né, quando eles caíram com seus rostos no chão, tiveram grande medo, aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos, levantai-vos e não tenhais medo. E então, erguendo eles os olhos, ninguém mais viram, senão unicamente a Jesus. Tá vendo? Como é que pode um negócio desse? Né? Eles estavam ali, de repente, viram como que Jesus, uma veste resplandecente, o seu rosto se tornou como a luz do sol, e aí aparecem Moisés e Elias. Com certeza, pessoal, sem querer fazer nenhum misticismo, né? Mas na minha mente, como se fosse um portal da eternidade que Jesus abrisse ali, porque ele precisava impregnar, pelo menos nos primeiros discípulos, essa visão além, né, do alcance, vamos dizer assim, essa visão que o homem não tem no dia a dia, para que eles ficassem firmes e eles fossem ali os primeiros propulsores da fé cristã. Então, justamente os três que Paulo depois vai dizer que são as colunas da igreja: Pedro, Tiago e João, né? Então isso é muito importante. Agora, por que eu estou citando essa passagem aqui para os irmãos? Porque o tempo de Deus, o que importa é a qualidade. Porque o tempo de Deus realmente não é o tempo do relógio, tá? O tempo do relógio ele é uma ilusão da nossa consciência. A nossa consciência que foi, vamos dizer assim, atrofiada pelo pecado, né? Que foi atrofiada por um afastamento, um desligamento do nosso Deus, quando lá no início entrou o pecado no mundo. Então nós nos tornamos, né, brutos, nos tornamos isolados, cada um dentro de uma casca, como eu sempre falo aqui. E aí surgiu, né, a disputa entre os homens, porque cada um começou a se comparar com o outro, a competir com o outro, a querer buscar no outro, né, a resposta para a sua vida, seja fazendo amizade ou seja como inimigo, né? De uma forma ou de outra, o ser humano passou a buscar a sua referência horizontal porque ele perdeu a referência vertical. E aí desse embate entre os iguais, né, aqui na Terra, desse atrito aí, seja por interesse, seja por maldade, seja o que for, nascem os pensamentos discordantes, né? Nasce todo um atrito aí de ideias, cada um pensa de um jeito, e a morte reina, né? Porque a nossa verdadeira vida só pode vir do nosso Criador. Mas como o homem tomou o governo para si, da sua própria vida, então a morte entrou e passou a todos. Oi, Cristiana, paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Então, pessoal, o que é o tempo de Deus? Como eu já falei aqui, vou repetir essa parte para quem não ouviu. Nós temos no grego duas palavras para tempo, né? É o cronos, que é o tempo do relógio,
e kairos, que é um tempo, que na verdade não é tempo, né? Mas a Bíblia fala o tempo no sentido assim, a eternidade de Deus, o tempo sempre presente, tá? Então esse tempo kairos é o tempo que nós experimentamos um pouquinho dele quando a gente está nessas condições que eu falei, quando a gente está numa verdadeira adoração, né? João também, ele se achou em êxtase quando ele escreveu o livro de Apocalipse. Então, quer dizer, ele saiu ali de uma dimensão, embora ele tivesse preso, algemado, né, na ilha de Patmos. Quer dizer, fisicamente ele estava numa condição deplorável. Então, o Muhammad, justamente porque Cronos é o deus do tempo, né? Exatamente. Inclusive no grego escreve com Khronos, certo? Seria o deus Cronos, né? O deus do tempo. É porque a mitologia grega, embora os gregos eram muito inteligentes para matemática, né? Para tudo, humanamente falando, para as artes, mas na espiritualidade eles eram um fracasso total, né? Na questão da espiritualidade, eles eram idólatras, eles criavam deuses para tudo enquanto é coisa, certo? Então, assim, primo. E aí é onde a Bíblia diz que o Senhor, né, ele... Então, mas eu acho que tem um H depois do K, né? Eu acho que depois do K tem um H, né? Khronos, se não me engano. Então, essa entidade lá criada pelos gregos, não é disso que eu estou falando. Isso, eu creio que é assim. Então, assim, essa entidade não tem nada a ver com o que eu estou falando. Estou dizendo assim, esse tempo, Cronos, né, que no grego a palavra Cronos é uma das duas palavras que nós traduzimos como tempo, é o tempo da consciência humana. Nossa consciência ela opera segundo uma frequência do mundo material, certo? É como se o mundo material tivesse uma sintonia e o mundo espiritual tivesse outra sintonia fina, né? Vamos dizer assim, uma sintonia muito superior, entendeu? E aí, você, por exemplo, você tem um apito de cachorro, eu creio que os irmãos devem conhecer. Quando ele é soprado, a gente não ouve, mas o cachorro ouve a quilômetros de distância. Não, Cléia. É exatamente isso que eu estou dizendo, mas aí o que você está falando já é o que eu ia falar depois, que é o tempo kairos, né? É o eterno presente para Deus, todo tempo é presente. Por isso que Deus sabe, né? Desde a queda do homem, antes da queda do homem lá no Éden, até o último dia de vida aqui na Terra, Deus já sabe de tudo, porque Ele vê tudo como se a gente visse uma mesa à nossa frente, né? Eu usei o exemplo aqui já da formiguinha, né? A formiguinha está andando em cima da mesa, mas você vê a mesa toda. Então, para você, de repente, a formiga vai levar 5 segundos para atravessar a mesa. Mas se ela tivesse consciência lá no tempo dela, né, se ela pensasse assim, como nós, embora na proporção de tamanho, talvez ela levaria ali uma semana, um dia para atravessar aquela mesa. Mas por causa da noção que ela teria dado o tamanho dela. Entendeu? Porque ela vai atravessando a mesa, então cada cena, né, cada centímetro que ela anda ali, ela vai vendo um monte de coisas. Ela vai vendo, né, de repente um farelinho de pão que está ali em cima da mesa, a poeira e tudo mais. Às vezes tem um prato, tem um copo, né, ela passa por aquilo ali. Então o fato dela caminhar, vendo aquilo tudo, experimentando cada detalhe, então para ela é como se durasse ali, vamos dizer, 2 horas para atravessar a mesa. Mas a gente que está vendo, para a gente, ela levou apenas 5 segundos. Porque nós temos uma consciência muito superior em relação à formiga, né? Agora você imagina Deus com relação a nós. E ainda tem um agravante nesse caso, que a formiga está na mesma dimensão
física do ser humano. Mas Deus, a essência dele é fora do universo, né? Embora ele vê tudo, ele está em todo o universo, ele age em todo o universo, mas ele não está no universo, ele não é contido no universo. Pelo contrário, né? O universo, nem assim, a gente pode dizer que o universo está contido em Deus, é lógico, porque Deus criou tudo, né? Mas nós temos que entender que o universo é como se ele fosse feito para fora da natureza essencial de Deus. Deus é espírito, né? E a partir do momento que você tem o primeiro átomo, a primeira molécula, você já tem um plano diferente do espírito, certo? E quem fez essa transição foi a luz, né? A luz de Deus. Então o Senhor, através da sua luz, da sua palavra, ele criou o mundo físico, certo? O que diz lá a palavra, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Mas esse primeiro versículo de Gênesis, pessoal, ele é um pouco complicado, porque na verdade a ideia do verbo ali é como se ele dissesse assim, ó, a terra se tornou sem forma e vazia. Segundo os estudiosos, né, e há motivos para a gente crer que isso é verdade, a terra pode já ter sido habitada por outros seres antes de nós. Aí houve lá, né, uma destruição. Oi, Mohammed. Ignorado com sucesso? Não entendi, desculpa. O homem, assim, um outro tipo de criatura, né? Talvez dinossauros, como já disseram, né? Alguns teriam vivido ali, mas quando houve um juízo de Deus, uma espécie de, como se Deus encerrasse, né, uma era, então a Terra foi destruída. Até aí os especuladores falam que foi a queda de Lúcifer, né, quando Lúcifer caiu. E eu já expliquei que, embora Jesus fale, eu vi Satanás caindo do céu em direção à terra, aquilo ali é um pouco figurado, porque o diabo ele não cai igual um anjo com a asa quebrada, né? Na verdade, ele caiu do mundo espiritual, para o plano físico. Ele saiu de uma dimensão de coisas e veio parar em outra, certo? Assim como você, por exemplo, rebaixa vamos supor, né, rebaixasse um general para soldado, entendeu? Só que não é isso, né? Tem a ver com dimensões espirituais. Mas o fato é que o céu é uma dimensão superior. O céu que a Bíblia fala para nós é algo além, né, acima de nós, uma qualidade de vida melhor. E, na verdade, vai ter outras coisas depois para cima que a gente não sabe. O céu que a Bíblia fala não é um fim. Esse céu, né, próximo depois de nós não é um fim. São níveis de consciência que vão se expandir depois também, tá? Não existe só um céu, né? Inclusive alguns estudiosos fazem distinção entre o paraíso e o céu, entre o paraíso e a Nova Jerusalém. Quer dizer, não tem como a gente afirmar, mas a Bíblia deixa essa abertura para a gente entender que existem níveis de consciência acima de nós. Oi, Vânia, boa tarde. O homem da caverna. Então, Cleia, veja bem. A ciência hoje fala isso, né? Ela fala que encontrou vestígios de várias coisas, inclusive de ferramentas, né? Pedaços de cerâmica. Então, que o homem foi, vamos dizer assim, uma raça, né? Uma sub-raça que viveu na Terra. E essa sub-raça durou aí centenas de milhares de anos. Pois é, Mohammed. Você vê como é que o nosso Deus é paciente, né? E na verdade, a partir do momento que o capeta caiu, Deus resolveu usar ele para aperfeiçoar o homem.
entendeu? Quando o crente não obedece, o diabo vai lá e dá uma chamuscada no traseiro dele para ele andar para frente, entendeu? Essa é a estratégia mesmo. A ideia é essa mesmo. Então, assim, nós, né, temos que entender que nós estamos cercados, pessoal, de uma realidade muito superior a nós. E o inferno, por exemplo, seria uma dimensão mais densa, seria uma dimensão... Só para os irmãos terem uma ideia, tá? Não é isso não, o que eu vou falar aqui não é isso. A Bíblia não dá base. Mas os irmãos já ouviram falar de outros planetas que nós temos no sistema solar, né? Então, suponhamos, tá? É uma suposição, que no futuro a gente descobrisse que o inferno que a Bíblia fala é o homem viver num planeta mais próximo do Sol. Por exemplo, Mercúrio, que é o primeiro, mais próximo, né? Mercúrio é um planeta de fogo. Aí você fala, mas a ciência, né, já observou com telescópios e não viu vida nenhuma lá. Vênus também é mais próximo do Sol, então é mais quente do que aqui. Então vamos supor que no futuro, depois da ressurreição, né, da igreja arrebatada, a gente descobrisse a verdade, né, e que fosse Vênus o inferno da Terra. Isso não cairia em contradição com a Bíblia. Só que aí tem um detalhe, né? O homem seria levado para lá, mas ele seria colocado numa dimensão diferente que a gente não conseguiria ver com os nossos olhos aqui da Terra. Ele seria colocado numa outra condição, como se fosse uma outra sintonia, um mundo paralelo, entendeu? Isso não cairia, assim, a Bíblia não desmentiria isso, mas também não podemos afirmar. Isso eu estou falando para quê? Para a gente entender que há dimensões inferiores à nossa e há dimensões superiores à nossa. Nós não estamos, por acaso, no universo que foi criado por Deus. Entendeu, irmãos? Isso é que é importante. Agora, como eu sempre cito aqui, né, tem um texto de Provérbios que fala que o caminho de Deus é para cima, para livrar o homem do inferno que está embaixo. Então, o homem de entendimento, né, para o homem de entendimento, o caminho da vida é para cima. E aí cai naquilo que eu já disse para os irmãos, que a vida que eu tenho encontrado hoje, né, essas verdades maravilhosas do Senhor, que me dão sentido, que me dão propósito, que me dão prazer de viver, mesmo que amanhã a gente descobrisse que muita coisa, como falam, né, muita coisa na Bíblia foi manipulada, não sei mais o que, eu não me arrependeria de ter passado tudo que eu passei para chegar onde eu cheguei. Então, é lógico que não é isso, porque senão seria tudo só psicológico, né? E a nossa fé não é uma fé psicológica. Ela é uma fé viva e verdadeira, mas eu falo assim por causa de pessoas, muitas vezes ateus ou agnósticos, que chegam aqui para me questionar e falar que eu estou vivendo de fantasia. Eu falo, não, quem vive de fantasia é quem tem uma fé mística, uma fé baseada em símbolos, diagramas, uma fé baseada em deuses, né? Porque desde criança, como eu disse para os irmãos hoje de manhã, né? Desde criança que eu pensava, muito antes de ser cristão, eu pensava, gente, se existe um Deus, tem que ser um Deus só. Por quê? Porque a nossa fonte é uma só, não tem como ser 22 fontes diferentes, 3, 4, 10. Então, no final da linha, né, na ponta da linha, nós temos um só Criador. Por isso, inclusive, que todo ser humano tem as mesmas características predominantes, embora você tenha o japonês, né, que é raça amarela, você tem o negro, você tem o branco, você tem o africano lá, né, que é a raça mais de pele mais negra, você tem todo tipo de criatura, de homem e mulher diferente na Terra, todo rio corre pro mar, exatamente. Então a gente sabe que mesmo assim todos são seres humanos, todos são iguais de direitos e deveres. E até por isso que no reino de Deus não cabe nenhum tipo de racismo.
né? O racismo é uma ignorância abismal, infelizmente acontece, né? Mas o racismo é uma estupidez que não tem tamanho, não tem medida. O racista, né, de certa forma, para mim, ele é pior do que o ateu, se o ateu não for racista, né? Porque, tipo assim, o ateu ele não acredita em algo que ele não vê. Então, se ele for sincero, se ele estiver buscando conhecer, a gente tem até compaixão e a gente procura ajudar. Mas o racismo é uma espécie de idolatria também, né? A idolatria é você adorar alguma coisa cegamente, porque você, na verdade, quando adora um ídolo, você está adorando a si mesmo. Então é o ego megalomaníaco do ser humano que leva ele à idolatria. E o racismo é uma espécie de idolatria, porque o cara ele adora uma raça idealizada, né? Você vê Hitler, por exemplo, aquele sonho dele de uma raça ariana. Olha que ponto, aquilo ali é um racismo levado ao extremo. Então o racismo ele é uma doença. E quando eu falo racismo, pessoal, não é o racismo só contra negros não, tá? De tudo eu sou um pouco. O racismo não é o que eu falo aqui, não é só contra os negros. Vamos dizer assim, o preconceito de modo geral. Né? Tem pessoas que têm preconceito de pessoas que têm um problema físico. Eu mesmo já expliquei para os irmãos aqui que eu fui muito zoado na minha infância, né? Muito bullying que eu sofri, porque eu era muito estrábico, bem caolho mesmo, então todo mundo queria tirar onda com a minha cara, né? Me chamar de caolho, quatro olho, olho de boi, não sei mais o que. E aí depois, através de uma meditação minha, não vou entrar nesse detalhe agora, eu cheguei à conclusão que aquele problema estava dentro de mim porque eu trazia para dentro as ofensas. E quando eu parei de trazer para dentro, as pessoas pararam de mexer comigo. Então hoje, quando alguém é vítima de um preconceito, vítima de um racismo, eu não vou falar para essa pessoa, vai lá e processa, vai lá e dá um tiro. Não, eu vou falar com essa pessoa, olha, não deixe isso entrar dentro de você. O que nós falamos aqui, uma live dessa para trás? Que nada que as pessoas fazem, nada do que os outros fazem é motivado por você realmente. Então, se alguém tem um preconceito contra você, né, se alguém te discrimina por algum motivo, ou porque você é pobre, ou porque você tem um problema físico, ou porque você é de uma cor diferente da dele, o problema está na pessoa e não em você. Entendeu? Então, nada do que os outros fazem é motivado por você. Então, quer dizer, você não deve levar para dentro as opiniões que os outros têm a seu respeito. Você tem que buscar em Deus o seu valor. E o tempo de Deus, pessoal, ele é uma soma, né? Quanto mais você está na frequência certa aqui na Terra, isso é bastante possível, né? Quanto mais você está afinado, alinhado com a palavra de Deus, quanto mais você está consciente da presença de Deus, mais o tempo se torna menos importante, menos denso para você. Então é como se o inferno, por exemplo, fosse um tempo mais denso, uma realidade mais brutal do que acontece aqui na Terra, né? Aqui na Terra, por exemplo, nós já vemos vários níveis de consciência. Você tem pessoas que são tão más que elas são capazes de torturar uma criança, né? Elas são capazes de fazer coisas inimagináveis de maldade. Mas você também tem pessoas que são capazes de amar o próximo, de perdoar, de orar por aqueles que o ofenderam. Então isso aí mostra para nós que essa realidade ela é dinâmica. O homem não é um robô, não é um fantoche. E isso tudo é possível justamente por quê? Porque uma vez que Deus deu livre-arbítrio ao ser humano, ele permitiu que o ser humano fosse tentado, né? Já falamos sobre isso. Por isso que a serpente vai aparecer lá no Éden. O ser humano foi tentado por quê? Para ele não obedecer só na base do não e sim. Como se Deus fosse um general e o homem fosse um soldado, né?
Soldado, não matarás. Aí o soldado, sim, senhor. Soldado, não adulterarás. Sim, senhor. Soldado, não furtarás. Sim, senhor. Exatamente, Cléber, é verdade. Então a tentação, pessoal, né, de um ser, de uma ideia maligna, ela faz com que você possa escolher obedecer a Deus, mesmo que alguém pense contrário a você, mesmo que alguém tente te dissuadir, né, levar você para o mal, você ainda assim você fala, não é porque muita gente está fazendo mal que eu vou fazer. Então essa foi a importância de Deus permitir a serpente entrar lá no Éden. Não era só uma questão de obedecer como um soldado obedece o general. Então a serpente também ela é necessária para o aperfeiçoamento do nosso livre-arbítrio. E uma vez o nosso livre-arbítrio tendo essa elasticidade, né, então nós podemos também nos tornar verdadeiramente adoradores. Os irmãos estão entendendo? Por isso que tem essas dimensões todas na Terra, tanto de bondade quanto de maldade. Agora, o tempo de Deus tem a ver com esses níveis de consciência. Quanto mais bruta a pessoa, quanto mais pecador no sentido, né, teimosa, obstinada, maligna a mente, mais a pessoa está presa numa dimensão infernal. Quanto mais em Cristo, quanto mais na luz, mais a pessoa pressente, né, o céu, que é o que? O mundo vindouro, para cima, vamos dizer assim, né, figuradamente falando, na direção de Deus. E a humanidade caminha aí, né, cada um fazendo as suas escolhas. Então você vê que Deus, quando você nasce, é Deus que decide qual família que você vai nascer. Esses dias eu tenho sentido muito no meu coração de falar sobre isso aqui, porque eu sinto que tem pessoas que às vezes se sente assim, eu nasci num lugar não privilegiado, eu nasci numa condição injusta, né? Olha só, quem mandou eu nascer nessa família pobre? Quem mandou eu nascer nessa família ignorante, nessa família assim assado, né? Que a gente quer culpar o nosso nascimento, culpar nossos pais. E o Senhor tem falado muito esses dias sobre essa questão de você aceitar a sua condição, sabendo que Deus te colocou ali para um propósito. E a Bíblia diz que o justo, né, mesmo quando ele passa pelo vale da maldição, ele faz dele um vale de bênçãos. Então, se o Senhor fez você nascer nessa família, nessas condições, é porque, entenda você ou não, aceite você ou não, Deus tem um propósito. É ali que Deus vai desenvolver a sua pessoa, a sua história, né? O seu chamado com Ele. E como eu sempre digo aqui também, a sua dor, né? Aquilo que mais te machucou, pode vir a ser o seu maior propósito na vida. Não só isso, né, Mohamed? Na verdade, até é o que eu estou falando aqui, exatamente o seguinte. Os filhos, eles não são exatamente dos pais, igual a gente pensa com a nossa mente carnal, entendeu? Por exemplo, você veio ao mundo por meio do seu pai e da sua mãe, mas quem te trouxe ao mundo em última instância foi o próprio Deus. Por quê? Porque você é uma alma, né? A Bíblia diz assim, todas as almas são minhas. A alma do pai é minha, a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Então, para a gente entrar nesse tempo de Deus, nesse kairos de Deus e sair do cronos, né? A gente tem que fazer aquilo que o Senhor Jesus disse, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Não vos preocupeis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais os vossos corações. Quer dizer, hoje, nesse momento. Porque você não sabe o dia da visitação, você não sabe que hoje pode
tudo mudar na sua vida. Inclusive tanto para bem quanto para mal, né? Quantas vezes a pessoa acha que está tudo bem, de repente a vida parece que vira de cabeça para baixo. Não tem aquela história lá daquele homem que tinha uns celeiros, aí o campo dele produziu com abundância, ele falou, já sei o que eu vou fazer, eu vou derrubar esses celeiros, vou fazer outros maiores, e vou encher o meu celeiro, e aí eu vou dizer para minha alma, agora você está bem na fita, agora você tem dinheiro para viver, né? O resto da vida, folgadamente, passear pela Europa, passear, né? Num transatlântico, fazer um tour pelo mundo. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite pedirão a tua alma. E olha que não foi nem Deus que ia levar a alma dele, ele falou, essa noite pedirão. Quem ia pedir a alma dele? Se não é Deus, Deus que estava dizendo, né? Pedirão a tua alma. Então aquele homem com certeza foi levado por espíritos enganadores, malignos. Porque ele era um homem perverso. Tem que planejar o dia de manhã, eu fico sem... Pois é, então, Mohamed, mas o problema, eu também pago a conta de água e de luz. Você acha que não? Como é que você acha que eu estou aqui conversando com vocês? Eu também pago, mas a questão é de ênfase. Onde está o seu coração? Qual é a primeira coisa na sua vida? Tem gente que vive em função de pagar as contas. Eu já vivi assim também, eu sei como é que é. Mas hoje eu não vivo mais. E outra coisa, pessoal, quando a gente fala a questão de fazer plano, não é você viver como se amanhã, tipo assim, se você tem uma conta para pagar no outro dia e você não tem o dinheiro, é normal que venha um certo sentimento, e agora como é que eu vou fazer, né? Mas o cristão, ele não afunda nisso, ele não é escravo disso. Ele busca o Senhor, é lógico, ele trabalha, né? Ele não é um vagabundo, ele não vai ficar tentando a Deus, no sentido, né, deitar na rede e achar que tudo tem que acontecer. Mas é diferente, eu te falo hoje como testemunho, né? Se você buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, o Senhor sabe que você tem que pagar a conta de água, de luz. Ele sabe, ele vai conforme está prometido. Aí é questão de fé, né? Você tem duas opções, ou você continua aí preocupado com as contas de água, de luz, ou você se deleita no Senhor, adora Ele de todo o seu coração, né? Busca a face dEle, medita nele, obviamente cumprindo a sua vida, né? Seguindo o seu trabalho, arcando com os compromissos do dia, mas sempre o Senhor em primeiro lugar. Aí o Senhor vai abrir as portas de uma forma ou de outra. Por quê? Porque o que Deus mais quer para nós, pessoal, é transformar o nosso coração, edificar o nosso ser, né? Construir dentro de nós o reino dele. E a palavra de Deus diz claramente, nenhum soldado vai à guerra às suas próprias custas. Então, se o Senhor te chamar, né, se você der ouvido ao chamado, né, porque na verdade já chamou, né? A partir do momento que Jesus ressuscitou, o chamado foi dado para todo mundo. Mas se você já atendeu o chamado, é igual você ser chamado para alistar no exército. Quando você alista lá no exército, eles vão pagar todas as suas despesas. E se você for para a guerra, você não vai ter que pagar do seu bolso. Você não vai ter que ir lá na loja comprar uma arma. Né? Você já viu um soldado chegar numa loja de arma e falar, eu vim comprar uma garrucha aqui porque eu vou para a guerra. Ele não vai lá comprar uma arma, né? Porque o exército vai dar tudo para ele. Que afinal de contas o interesse é do exército que ele vá para a guerra, certo? Da mesma forma, o interesse de Deus que você seja santo é muito maior do que o seu próprio interesse. Oh, glória! Amém, Fátima. É o interesse maior. Deus te ama muito mais do que você mesmo se ama, né? Então o Senhor, ele pensa no nosso bem, até quando nós pensamos no mal, ele está preocupado
entre aspas, né? Deus não se preocupa, mas ele está focado no nosso bem. Quem estraga tudo somos nós mesmos, né? Nós mesmos é que estragamos. O máximo que nós podemos fazer é impedir a obra de Deus no nosso coração. Mas quando nós nos rendemos, aí o Senhor se incumbe, né? Falou, por que andais ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer, beber, de vestir? Vosso Pai Celestial sabe que necessitais de tudo isso. Quer dizer, olha a promessa. Vosso Pai Celestial sabe. Ou você não crê? Será que ele sabe? Será que ele não sabe? Gente, eu tô aqui, ó, eu tenho uma vida muito simples. Eu tenho uma blusa que eu tô usando aqui. Essa blusa aqui, ó, foi do meu irmão caçula. Nem fecho ela tem mais. O fecho dela tá estourado, entendeu? Essa touca que eu ganhei também de uma senhora amiga minha. Tudo praticamente que eu tô vestindo aqui foi ganhado, entendeu? E eu tô bonito, não tô? Fala a verdade. Sem querer, sem nenhuma pretensão. Já teve gente que falou, nossa, irmão, você tá bonito, seu rosto tá brilhando. Por quê? O coração alegre formoseia o rosto. Não é bonito no sentido, né? Eu não sou um Brad Pitt. Eu tenho consciência, eu não sou como é que chama lá o outro lá, todo mundo fala, né? Aquele lourinho lá, eu esqueço o nome dele. Leonardo DiCaprio. Eu tenho essa consciência. Então, eu sei que muita gente aqui está falando para me agradar, mas está tudo bem, a gente faz de conta que acredita. Mas eu não sou um artista bonitão, né? Eu não sou aquele cara que a mulherada vai falar, nossa, que gato, né? Nem quero ser, porque eu quero servir o meu Senhor. Talvez antes eu quereria, hoje eu já tenho essa consciência, né? Que eu sou o que sou, pela graça de Deus, e é assim que Deus me fez, e assim será, né? Quem gostar, gostou. Quem não gostar, paciência. Mas eu digo assim, essa é a verdadeira fé. É você aceitar o que o Senhor planejou para você. Por que a criança, pessoal, você vê uma criança pequenininha brincando, né? Pega uma criança de um aninho, você vê a criança brincando ali no jardim, correndo atrás da borboleta. Por que aquilo é tão bonito? Porque a criança ela está inteira, ela não pensa assim, será que eu sou, né? Ou eu devo ser, eu queria ser. Não, ela corre ali atrás da borboleta. Naquele momento, para ela, só existe a borboleta. Ela vê uma formiguinha ali, né? No chão, ela vai com o dedinho, tentando tocar na formiguinha. Para ela, só existe a formiga, nem ela mesma existe. Você sabia que a criança ela não existe para ela mesma? Tanto que na infância, até uma certa idade, ela nem sonho tem. E quando ela tem sonho, quando ela começa a ter sonho, ela não se vê no sonho. Hoje em dia já é um pouco diferente, porque infelizmente, né, por um lado, a gente já tem espelho em casa. Então uma criança, talvez de 6 meses, 1 ano, ela já vê a carinha dela no espelho. A mamãe fala, esse é você. E papapá, aí muda, né? Temos que ser o que somos, temos que ter noção da nossa realidade. Mas, tipo assim, antigamente, quando não tinha esse negócio de espelho, essa tecnologia toda que a gente tem hoje, a criança hoje, né, ela liga um celular, ela vê a cara dela lá no celular. Mas antigamente, você via, né, a pureza. A criança até 3, 4 aninhos era totalmente inocente. Hoje já está mudando, porque o objetivo de Satanás também já é perverter as nossas crianças desde a infância, né? Quanto mais ele puder perverter, para ele, melhor. Mas a criança, quando ela está lá, né, vendo uma flor, ela para assim com aquele olhar brilhante, né? Ela olha para uma flor, ela só vê a flor, ela não quer saber de mais nada. Então ela tem uma realidade muito mais próxima de Deus. Por isso que a criança não vai para o inferno, se ela estiver no estado da inocência e morrer. Porque ela já está no paraíso. O paraíso acabou para Adão, né? Acabou para o homem.
Eva e Adão, né? Você que é Eva e Adão, Eva e Adão, você caiu do paraíso, mas a criança pequena, até certa idade, é como se ela vivesse no paraíso. Ela não perdeu a glória de Deus, ela perde quando o pecado entra na alma dela, né? Quando ela assume o pecado como prática, né? Ela endossa o pecado. Já nasce com tendência do pecado, já nasce separado de Deus em certo sentido, por causa do pecado original, né? Mas, tipo assim, Deus é fiel, Deus tem um compromisso com aquela alma. Deus não tem motivo nenhum para condenar aquela alma inocente. Mas aí o pecado vem, né? O ser humano endossa. Pois é, aí, ó. Os anjos, os seus anjos, né? Jesus fala, quer dizer, os anjos que acompanham aquela criança, cada ser humano tem um anjo, né? Que o acompanha. Então o seu anjo sempre vê a face do meu Pai que está no céu. Muito bem lembrado, Cleia. Agora, nós, adultos, né? Nós já endossamos o pecado, já praticamos vários tipos de pecados. Então nós tomamos consciência, a nossa mente, essa mente natural, né, que nós trazemos da infância, que tem traumas, que tem raivas, revoltas, muitas vezes ciúmes, invejas, essa mente ela foi desenvolvida já no ambiente do pecado. Então ela deturpou a realidade. Nós perdemos, né? Mas Deus não mudou. Quem mudou fomos nós. E aí, quanto mais pecado na nossa vida, mais a gente fica preso no tempo e no espaço. Por isso que o homem bruto, né, rude, ele é materialista. Ele se apega à matéria, ele se apega ao dinheiro, com um tal desespero que ele até mata os outros para conseguir dinheiro, se for preciso. Ele é viciado, ele é escravo daquilo ali. Ele não consegue pensar fora da matéria, né? Por isso que eu uso a analogia do carrapato, né? É o carrapato no lombo do boi, chupando sangue. Assim é o homem materialista. Então, quanto mais bruto espiritualmente, quando eu falo bruto, pessoal, não estou falando do cara lá que está, né, o servente de pedreiro todo sujo de massa, ou do cara que carrega um saco de batata nas costas, não, porque todo trabalho é digno. Quando eu falo bruto, é bruto de consciência, tá? O cara pode ser um mega empresário e ser um animal completamente depravado, né? A questão aí é a brutalidade da consciência. São os satanistas, né? São essas pessoas apegadas aí ao poder. São os monstros, né? Deformados, que estão por trás do poder secular, mas que não tem nada com Deus. Então essa gente, eles estão mais próximos do inferno automaticamente. E aqueles que vêm a Cristo, né, eles vêm para uma realidade onde o tempo, a noção do tempo já é diferente. Do tempo e do espaço. Por isso que a gente, naturalmente, quando Cristo te traz para a luz, você já não é tão preso à matéria quanto antes. E se você vê um homem materialista, pode saber que nunca nasceu de novo. Tá? Por quê? Pelo fruto, não é que você vai julgar, né, sem saber, mas pelo fruto você conhece a árvore. A pessoa materialista que só pensa em dinheiro nunca nasceu de novo. Porque Jesus, quando ele entra na nossa alma, né, ele faz uma entrada triunfal. Ele quebra todos os ídolos. Vai quebrando um por um. Então esse aí é o tempo de Deus, né? É o tempo que o Senhor tem para nós, pessoal. Tem que ser agora, tem que ser hoje. Você tem que lapidar a sua mente hoje. Pela palavra. Você tem que aquietar o seu coração para você. Lembra que eu falei da humildade?
A humildade é quando você consegue desligar essa televisão aí, ó, que é aquela mente falante, né? O dia inteiro, remoendo, né? Pensando em problema, conta disso, compromisso daquilo. Então, quanto mais você se desprende dessa mente natural e você mergulha, né, em Deus, mergulha no Espírito, consegue silenciar o questionamento, né? Aquela mente está sempre questionando, duvidando da palavra de Deus. Quanto mais você tem uma fé viva ali, simples, dinâmica, a fé como uma criança, né? Você olha para a palavra de Deus e você fala assim, puxa vida, que maravilha, é isso mesmo. Tem coisa aqui, Senhor, que eu não entendo, mas eu sei que o Senhor vai me mostrar no tempo certo. Aí, né? Falando assim para os irmãos entenderem. Eu sei que aquilo que for necessário para o momento, o Senhor vai me revelando na sua palavra. Desde que eu deseje, né? Desde que eu coloque nisso o meu coração. É isso que a gente chama de alimentar, né? Alimentar-se do Senhor, alimentar-se da árvore da vida, que é Cristo. No momento que a gente está comendo uma coisa, é tão bom, né? Está com fome, aí você senta ali, tá aquela comidinha gostosa, você saboreia, né? Quanto mais consciente você tiver, mais você saboreia. Mas se você comer igual um cavalo, aí não sente muito prazer no negócio. Então, quando a gente está meditando na palavra, quando a gente está orando, falando com o Senhor, é como se você estivesse saboreando o prato mais delicioso que existe, né? Então, é essa consciência que o Senhor quer trazer para nós. Amém, amados? Eu fico por aqui. Avisei, né, desde o início que seria uma live breve. Peço perdão aos irmãos, hoje eu estou bem enrolado de tempo, estou um pouco cansado também, a garganta está doendo. Mas eu creio que Deus trouxe mais uma porção para nós aí, né, do seu Espírito. E aí eu quero desejar que você tenha um final de semana, aí, um resto de final de semana abençoado, né? Você medite nessas coisas e seja firme, né? Não olhe para a circunstância. Está doendo, está com algum problema? Deixa doer, mas se liga nas coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Amém, amém. Amém, irmãos. Então é isso, tá? Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe. E amanhã, amém, Rafa? Amanhã, se Deus quiser, né? Pela manhã, 7h30. Até, irmãos, vou pedir aos irmãos que tenham um pouquinho de paciência se eu atrasar um pouquinho, tá? Porque de manhã está um pouco apertado para mim. Mas Renato, eu avisei desde o início, hoje eu estou enrolado. Mas entre 7h30, 7h40, até uns 15 para as 8 no máximo, se Deus quiser, a gente tá junto aí. Amém? Então, se eu atrasar um pouquinho, vocês já sabem. Embora eu vou fazer de tudo para chegar no horário, né? Um abraço aí, fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.